Continuando sobre o assunto de bombas, estudaremos agora o conceito de pressão de vapor. É muito importante o projetista hidráulico de incêndio ele entender aí esse conceito para que ele possa discernir acerca da cavitação, para que ele possa obter meios de evitar esse fenômeno que a gente já estudou em aulas anteriores, tá bom? Então, quando eu tenho um sistema de sucção negativa, ou seja, quando ela não está afogada, eu devo me preocupar com a questão da cavitação. Se essa bomba estivesse afogada, eu não precisaria fazer essa série de verificações que faremos nessa aula. Então, verificar NPSH disponível só diz respeito a bombas que estão nesta condição aqui de sucção negativa. Beleza? Antes de iniciar, eu quero falar aqui sobre esse gráfico aqui, ó, que é o gráfico que relaciona a pressão com a temperatura, tá bom? Eu vou ter aqui uma curva, ok? Uma curva que vai relacionar aqui a parte líquida com a parte de vapor de um determinado líquido. Aqui a gente está estudando a água, né? Vamos considerar que seja a água. Então, quando eu tenho uma pressão 1 em uma temperatura 1, e quando esse ponto está nesta curva, a gente diz que o sistema está em equilíbrio, tá bom? Entre as fases de vapor e a fase líquida, certo? Da mesma forma, se eu tiver uma pressão 2 com uma temperatura 2 aqui, ó, eu vou ter, né, um ponto abaixo, ok? Então, quanto maior for a pressão, maior vai ser a temperatura aqui, ó, certo? Se eu diminuir a pressão aqui, eu também vou ter a mesma relação nessa curva, certo? Então, qual é o problema? É quando a gente trabalha com pontos de pressão que estão nessa região aqui, ó. Esses pontos que estão nessa região de vapor, né, se eu tiver uma pressão nessa região aqui, eu vou ter aí a formação de cavidades, de bolhas de vapor. E aí eu vou ter o fenômeno da cavitação, certo? Então eu devo sempre trabalhar aqui, né, com essa linha limite. Os pontos eles não podem passar para a região de vapor, certo? Então, aqui eu trouxe um esquema, né, de uma bomba em sucção negativa. Quando o rotor da bomba ele entra em acionamento, o que acontece? A pressão na bomba ela cai e fica menor que a pressão atmosférica. Isso vai causar um vácuo relativo dentro da tubulação de sucção e vai fazer com que a água seja aspirada, certo? Então, a gente vai ver que em função da altura do nível da água para o eixo da bomba aqui da tubulação de sucção, se eu for aumentando essa altura, essa pressão ela vai caindo, certo? Então vamos observar o próximo slide. Eu tenho aqui três situações. Situação 1, eu tenho uma altura H1, certo? E para essa altura H1 do nível da água para o eixo da bomba, eu vou ter uma energia de pressão P1 sobre o gama da água, certo? Então, graficamente, eu teria aqui, ó, esse gráfico de energia de pressão em função da altura. Perceba que quanto maior for a altura, se eu pegar um ponto de altura por aqui, ó, eu vou ter uma pressão menor. Em relação a esse ponto, eu tenho P1 sobre gama, tá aqui. Eu estou com a altura H1. Mas se eu baixar mais a altura, eu baixo a pressão. Ok? Então aqui é uma situação. Aqui é outra situação, na qual eu aumentei um pouco mais a altura, certo? E aí eu tenho P2 sobre gama para a altura H2. Perceba que a pressão aqui já caiu, certo? Qual é o problema aqui que a gente deve observar graficamente? É que se a gente jogar a relação aqui de temperatura com pressão, que foi o gráfico do slide anterior, eu vou ter que, para uma temperatura constante, eu vou ter uma pressão de vapor, certo? Eu vou ter uma pressão de vapor. E que, se essa pressão aqui ela ficar abaixo da pressão de vapor, eu vou ter o problema da cavitação, certo? Então, isso leva à conclusão de que existe uma altura máxima, né, que eu vou posicionar a minha bomba em relação ao nível da água do reservatório inferior para fazer a aspiração, beleza? Isso ocorre aqui, ó, quando P3 sobre gama é igual à pressão de vapor do líquido. Se eu estiver abaixo da pressão de vapor, vai ocorrer a cavitação, certo? Então, eu preciso verificar essa cavitação para que ela não ocorra. A gente não quer que isso ocorra. Por quê? Se
a cavitação ela for instaurada dentro da bomba, o que é que vai acontecer? Vai se formar bolhas de vapor. Essas bolhas se formam em regiões de baixa pressão, como por exemplo aqui, e quando elas vão para as regiões de alta pressão, elas implodem. E essa implosão pode causar a erosão do rotor da bomba. Então, a gente não quer isso no nosso sistema de incêndio. Beleza? Então, vou agora para um exercício prático, que a gente vai fazer uma verificação prática de como a gente trabalhar aí nessa altura máxima, certo? A verificação do NPSH disponível. Então, antes da gente fazer a verificação matemática, o fabricante ele vai dar o gráfico do NPSH. Esse NPSH aqui é o NPSH requerido. O NPSH disponível tem que ser maior do que esse NPSH requerido, que é o fabricante que fornece. Então, a nossa bomba ela tem um rotor de 209 milímetros. E fazendo aqui o encontro com o gráfico, eu vou chegar a um resultado aqui de um NPSH requerido de 1,90, né? 1,90 m, sendo que o fabricante pede para a gente colocar uma folga aí, um fator de segurança de 0,5. E aqui eu vou ter um NPSH requerido total de 2,4 metros. Então eu vou trabalhar com esse valor aqui quando eu for fazer a verificação de NPSH disponível. Vamos ver como é que faz. Para calcular o NPSH-D disponível, eu tenho essa fórmula que a gente demonstrou em uma das aulas, que diz que a pressão atmosférica menos a pressão de vapor sobre o gama da água, menos a perda de carga na sucção, menos o NPSH requerido vai ser igual ao NPSH disponível. Ou seja, a energia disponível na entrada da bomba, certo? Aí, para a gente fazer esses cálculos, eu tenho que achar esses parâmetros aqui. Ó. O primeiro parâmetro que eu vou encontrar é esse aqui, ó, P atmosférico dividido pelo gama. Beleza? Vamos ver como é que funciona. Existe uma tabela de literatura que correlaciona aí a altitude em relação ao nível do mar com a pressão atmosférica, certo? Então a gente sabe que quanto maior for aí a altitude, né, eu vou ter aí menor pressão atmosférica, né, como a tabela aqui relaciona. Eu estou aqui até 150, tenho uma pressão atmosférica de 10,16, mas quando eu subo essa altitude a pressão vai caindo, certo? Então, vamos supor que eu esteja numa cidade que esteja aí a 10 metros em relação ao nível do mar, certo? Então, enquanto eu não superar o limite de 150, eu vou ter uma pressão atmosférica de 10,33 mCA. Então, vindo aqui, ó, eu pego esse valor, eu vou ter 10,33 mCA multiplicado por 1000 para transformar em 10.330 kg-força por metro quadrado. Por quê? Porque o peso específico da água está em kg-força por metro cúbico. Então a gente precisa correlacionar essas unidades para a gente poder trabalhar matematicamente. Então eu vou ter aqui pressão atmosférica sobre o grama da água. Eu vou ter 10.330 kg-força por metro quadrado dividido por 1000 kg-força por metro cúbico. E aí eu vou ter um valor de 10,33 metros. Certo? Cancela nas unidades aqui, ó. Quilograma-força cancela com quilograma-força, certo? Eu fico aqui com metro a menos 1, depois eu subo, fica metro. Eu inverto, né? E inverto lá o valor do expoente. Ok? Então eu vou ter aqui 10,33 metros. Achei o primeiro termo da fórmula. Então, fazendo a relação aqui da pressão de vapor da água para determinadas temperaturas, a gente vê que para uma temperatura, a temperatura que fica ali dentro da tubulação da bomba, né, gira em torno de 20 graus Celsius, certo? Então eu vou ter uma pressão de vapor para essa temperatura de 0,239 mCA. 0,239 mCA eu multiplico por 1000 novamente para ter 240 kg-força por metro quadrado, certo? Eu arredondei aqui para 240, tá bom? Aí nós temos a pressão de vapor sobre o peso específico da água. Substituindo os valores, teremos 240 kg-força por metro cúbico dividido por 1000 kg-força por metro cúbico. Na verdade, 240 kg-força por metro quadrado dividido por 1000 kg-força por metro cúbico. Eu vou ter aqui 0,24 metros. Certo? Então, eu achei aqui, né, o que foi que eu fiz? Eu achei, né, os dois termos aqui, ó. Esse termo
P atmosférico sobre o gama, menos pressão de vapor sobre o gama. Agora falta eu achar a perda de carga na sucção e o NPSH requerido que eu tiro do gráfico do fabricante. Então, voltando aqui, ó, eu vou ter aqui o seguinte. Considerando a perda de carga de 1,8 MCA no trecho da sucção, vamos calcular aqui o NPSH disponível. Pressão atmosférica, né? Vamos substituir aqui os valores, ó. Eu vou ter esse termo aqui, ó, P atmosférico sobre o gama, deu 10,33, menos pressão de vapor sobre o gama, deu 0,24, menos a perda de carga que eu estabeleci aqui, 1,8, menos o NPSH requerido que a gente tira do gráfico lá do fabricante. Esse valor aqui deu 5,89 metros. É a energia que eu tenho no início da bomba. Essa energia aqui, ela está maior do que o NPSH requerido, que é de 2,4. Então, diante dessas circunstâncias, a bomba não vai sofrer cavitação. Beleza? A bomba não vai sofrer cavitação. É isso. A gente faz esse tipo de determinação. Caso o NPSH disponível seja menor que o NPSH requerido, você deve pegar o sistema de bombas que estiver na escama de peixe imediatamente superior daquele gráfico que a gente estudou de escama de peixe. Okay? Você pega o conjunto motobomba imediatamente superior ao ponto que você caiu, a escama imediatamente superior, e refaz as verificações para ver se a bomba deixa de sofrer cavitação. Beleza? Então é isso. A gente se vê na próxima aula.